Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Let's Talk, que é produzido e executado pela Neogrid sob a marca da LET, que é uma das marcas do ecossistema da Neogrid. Meu nome é Cíntia, eu sou gerente de estratégia digital aqui na LET, que é uma das marcas da Neogrid, e vou conduzir o webinar que a gente vai fazer hoje sobre sazonalidade e como podemos usar as sazonalidades do e-commerce com estratégia. Eu estou aqui com a Natália. Oi, Natália, bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. E vou pedir para que a Natália também se apresente e fale um pouco sobre a carreira dela. Oi, Cíntia. Olá, pessoal. Bom dia. É, eu comecei minha carreira. Acho que um ponto interessante de falar é que eu sou formada em matemática, que é um pouquinho diferente do usual. A minha formação é de matemática. Eu comecei minha carreira bem no comecinho, recém-formada em banco, trabalhei no Banco Santander. Aí a minha carreira mesmo, grande parte foi na Ambev. Então, eu fiquei 7 anos na Ambev, depois mais um ano e meio no Zé Delivery, que foi pré-pandemia e o período da pandemia. Então, foi, acho que, um momento de muito aprendizado, trabalhar nessa frente no Zé Delivery nessa época. E depois eu vim para a Lindt, inicialmente responsável pela área de merchandising, então, para estruturar a área de merchan aqui na Lindt. E aí, no começo do ano que vem, eu completo 5 anos já de Lindt, passa muito rápido. E aí, com isso, eu tive uma evolução aqui dentro da companhia. Então, depois o de merchandising agregou na minha cadeira também essa frente, né, do e-commerce focado em bricks and clicks, e também last miles. E agora, mais recentemente, também responsável pela área de CRM Loyalty. Muito bem, obrigada, Natália. Nós vamos falar, pessoal, aqui sobre sazonalidade, né? Então, como usar as datas, as grandes datas promocionais, de uma forma eficiente. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês que vejam o nosso último estudo que foi criado pela LET. Nós criamos um estudo que fala exatamente sobre ruptura e sazonalidade. Então, a gente vai deixar aqui um link, tá, no chat, para que todos possam acessar esse estudo e tenham acesso aí ao que foi detectado como insight de como usar essas datas com sabedoria, não só para vender por vender, mas, é claro, vender com estratégia. Mas voltando aqui ao nosso papo, né, Natália? Eu queria primeiro que você contasse um pouco da Lindt no Brasil. Quanto tempo ela está no Brasil? Como é a estrutura da questão das lojas físicas, e a estrutura de venda, né, através dos parceiros de e-commerce? Enfim, que você contasse um pouco de como está a Lindt hoje no Brasil. Tá. A Lindt hoje, a gente é dividido em duas diretorias quando a gente fala de diretorias de vendas. Então, a gente tem a diretoria do autosserviço e a diretoria do D2C. O D2C, dentro dela, acho que falando de forma mais geral, assim, para simplificar, estão as nossas lojas físicas próprias, que são basicamente as lojas de shopping que todo mundo conhece, tá? Elas são lojas próprias Lindt, as nossas não são franquias, o nosso modelo não é de franquia, que isso é uma surpresa, muitas pessoas acham que a franquia até pede, né? Ah, quero ter uma franquia da Lindt, mas são todas lojas próprias. E também, dentro do D2C, está a área de e-commerce, que é o nosso e-commerce B2C, né? Atendendo diretamente o consumidor. E aí, a gente tem a diretoria do autosserviço, atendendo o varejo alimentar, e aí eu respondo, né, dentro dessa área de bricks and clicks, eu fico dentro da diretoria do autosserviço e a minha cadeira de merchandising também dentro da diretoria do autosserviço. Falando das nossas lojas próprias, a gente está no Brasil desde 2014. Hoje estamos com 92 lojas Brasil. E aí o autosserviço a gente iniciou no Brasil em junho de 2021. Então, esse foi um modelo que já foi feito em outros países também, como a África do Sul, por exemplo, que a gente inicia o modelo das lojas próprias e depois a gente entra com o modelo do autosserviço. Então, falando do atendimento do mercado, né, do varejo alimentar, a gente é super recente, né, 2021. A gente começou agora, recentemente, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal, avançando muito a passos largos aqui,
muito com essa mentalidade de premiumizar a categoria de chocolate. É, e quando a gente fala do Bricks and Clicks, a gente startou no final de 2022, então iniciando mesmo em 2023, e a parceria com a Leti a gente começou em janeiro de 2024. Tá bom. Bom, vamos começar a falar de calendário promocional, né, ou datas sazonais. É claro que o objetivo principal de um calendário promocional é vender, né, ou usar as oportunidades, as grandes datas para vender. Mas o vender por vender muitas vezes pode ser até um tiro no pé, né? Então, quem já aconteceu comigo, inclusive, de você vender muito numa data sazonal, mas você, por exemplo, perder market share, porque a questão de precificação, de promoção, ou até mesmo de definição de sortimento não foi a ideal, né? Como que você, Natália, vê esse papel do calendário promocional para a sua atuação hoje na Lindt, né? Então, principalmente no digital, que é agora a sua frente principal. Você tem um planejamento prévio, por exemplo, você já tem o calendário de 2026 planejado? E o que você vê como fatores principais para trabalhar cada data do calendário promocional para a Lindt? Tá. Quando a gente fala de calendário, a gente já tem planejado o calendário do ano mesmo, né? Então, até para contextualizar um pouco, falando da Lindt mesmo, de uma categoria de chocolate premium, a gente tem duas sazonalidades que são as mais importantes do ano, que é o Natal e a Páscoa. Então, a Páscoa, obviamente, né? Trivial, chocolate, né? A importância, mas o Natal também é super importante para a gente. Uma, porque a gente tem um SKU muito forte, enfim, para quem nunca experimentou um panetone da Lindt, eu super recomendo, é incrível, a massa é sensacional, mas é mesmo muito boa. Então, a gente tem o panetone e os nossos produtos, eles são produtos é, com apelo presenteável, né? Então, principalmente assim, a gente tem tabletes e tudo mais, mas quando a gente fala do bombom, do Lindor, que é um produto icônico, né? Enfim, e a gente tem eles em várias gramaturas, em vários formatos, para pegar essa oportunidade mesmo de presente. Então, o Natal, ele vem com essa frente muito forte também. Então, são duas sazonalidades muito importantes. E aí, a gente trabalha com micro sazonalidades durante o ano todo, como exemplo, uma que é super importante também é Mães e Namorados. Uhum. Então, a gente tem um calendário durante todo o ano e também a gente vai encaixando nisso os calendários promocionais. Então, quando a gente fala do e-commerce e, por exemplo, a gente vai fechar um JBP com os nossos clientes focado no canal digital, é, essa estratégia das ativações já vem pensando muito nessas sazonalidades, o que que faz sentido, falando de visibilidade, comunicação, se a gente vai fazer alguma ativação mais agressiva, porque assim, pelo menos da nossa estratégia aqui, a gente não trabalha a mesma intensidade o ano inteiro, né? Até por conta, né, o budget ele é limitado. Então, a gente precisa entender quais são os momentos mais altos, enfim, ali de investimento. Dando exemplo, janeiro. Janeiro, por exemplo, já tem uma baixa, né? As pessoas estão com muitos outros focos, férias, enfim, é um momento de um sellout menor, mas que a gente pode pegar, por exemplo, em casos do sell-off ali de Natal, se a gente tem algum produto, enfim, que sobrou, alguma coisa assim, a gente pode pegar essa oportunidade, mas já não é um mês que a gente investe tanto em ativação. Uhum. Então, essa estratégia. Então, quando a gente apresenta muito o JBP para os clientes, a gente já traz esse calendário, né, bem definido, quais são os nossos principais pontos de sazonalidade, o que que a gente quer trabalhar. E, claro, os varejistas sempre têm também os pontos deles, né? Então, por exemplo, tem um varejista que em setembro ele faz a campanha de aniversário dele, às vezes naquele momento ali não entra no JBP, ele vai querer fechar uma Isso parceria que eu ia pós, perguntar. É ele algo não planejado. então apartado, né? É, mas assim, da minha experiência aqui, são
poucos os varejos que têm isso estruturado. Então, quando a gente fecha esse plano no ano, eles já trazem, ó, aqui a gente tem o nosso aniversário, aqui vai ter. O que eu sinto muito é que isso acontece Uhum, ao longo do ano. Então, por exemplo, eles fazem um dia específico que é o dia do chocolate. Aí, uhum, com uma antecedência, eles puxam a gente, vamos fazer alguma ativação, fazer alguma coisa diferente, tudo mais. Mas o que eu vejo de forma geral, óbvio, tem varejos e varejos, mas de forma geral, o que eu vejo que esse planejamento do ano acontece mais do lado da indústria, né? E aí eles pontuam algumas coisas ao longo do ano. sim. Falando ainda dessa questão de oportunidades, porque a gente sabe, a gente planeja, né? Então, como você mesmo falou, foi planejado já o ano de 2026, mas tem oportunidades que surgem que não são esperadas. Eu vou citar uma que é de clima, né? Então, acredito que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre chocolates de inverno, outono, mais frio, né? Que geralmente tem mais aderência. Nós estamos vivendo um friozinho em novembro em São Paulo. E essa é uma novidade não esperada, não planejada, né? Assim como essas oportunidades que surgem às vezes porque as datas promocionais não deram o resultado esperado e aí é necessário criarem novas microdatas para absorver e para vender o estoque ali no varejo. Nesses casos, você costuma, dentro do estoque que já está no varejista, trabalhar alguma promoção? Ou já aconteceu de você não, de você fazer um selinho emergencial para uma data que não estava no teu calendário planejado? Como que você trabalha essa questão? Então, é que como eu acho que aqui do nosso lado a gente tem uma peculiaridade bem única, que é os nossos produtos são 100% importados. Então, é, a gente tá executando Natal, Páscoa, já submetendo o volume de Natal, então as coisas são bem intensas, vamos dizer assim, porque se a gente não tem um bom planejamento, esse NOP bem alinhado, a gente perde essas oportunidades. Então, acho que essa é a maior dor quando você importa tudo, porque Uhum. a companhia vira em alguns momentos um transatlântico e não um jet ski que você consegue manusear. Mas algumas vezes o time do off sim, né? Tem algum estoque remanescente, eles conseguem fazer promoções, enfim, fazer negociações. Mas isso, eu acho que falando de grandes campanhas ou algo é mais difícil, tá? Sendo sincera. O que, por exemplo, é o calendário de. Tá dando um eco aqui para mim, não sei. Para vocês também não, só para mim. Não. Ah, não, então tá. É, por exemplo, a gente tem o calendário de Halloween e Dia das Crianças de outubro. Tá dando eco, alguém tá falando mesmo. O Leandro, alguém escreveu, sim, está uma voz robótica no fundo. Não sei, Produção sabe o que é que está acontecendo? parou, aqui parou. Por exemplo, o Halloween e o Dia das Crianças não é uma sazonalidade, uma micro sazonalidade que a gente explora no autosserviço, né? Ela é mais explorada no nosso D2C, porém, no ano passado, entendendo o estoque dos principais varejos e tudo mais, com foco muito no bombom Lindor, a gente acabou focando somente no digital. Então, a gente falando dos varejos mesmo, a gente não tinha comunicação nada sobre isso nas lojas físicas, mas a gente colocou isso dentro do digital. Então, e a gente já conseguiu ver uma correlação de aumento de sellout, especificamente comparando ao ano anterior. Então, para o ano de 2025, a gente já colocou só para o calendário do digital, de novo, a gente não tem isso no físico, mas acho que o digital permite essa facilidade, né? Então, ou de fazer um calendário promocional, ligar e desligar muito rápido, a gente não depende do promotor, de
executar, ou da loja, como que chama mesmo? Da loja carregar o preço. Então é muito mais rápido. E isso também, né? Uma coisa é você produzir um material que depois precisa ser entregue, operador logístico para entregar um display, um Uber, qualquer coisa. E aqui a gente tem essa facilidade de fazer essa comunicação de um banner, por exemplo, ou disparando e-mail marketing, falando de Dia das Crianças e Halloween, que foi o que aconteceu com a gente. Então, eu acho que eu acho que esse é o grande pulo do gato do digital, assim, sabe? É você entender essas oportunidades, né? Hoje, quem faz o selim mesmo, aqui falando da Lynch, para os clientes é o time do off, né? A gente acompanha mais o sellout, aqui o meu time, mas eu acho que é isso, o digital permite que a gente pegue oportunidades que não estavam muitas vezes claras e consiga executar muito rápido, né? Alinhando ali com o cliente. Então, tanto falando de calendário promo quanto de visibilidade e ativações. Eu acho que é isso, tá atento, porque no fim a gente vai trazer resultado para todo mundo, né? Alavancando o sellout. Só que daí, Cintia, acho que tem um ponto importante, assim, que você falou. O tema do estoque, disponibilidade. Não sei nem se você ia perguntar isso, mas já pegando o Já pode gancho, falar. e o que a Leti ajuda muito é o tema da disponibilidade. Então, quando a gente fecha o JBP com os clientes, uma das coisas que a gente coloca de contrapartida, além do compartilhamento do sellout, que é super importante, né, para a gente entender o que está acontecendo. Enfim, no começo a gente sentiu uma resistência de alguns, agora tá bem tranquilo esse tema de compartilhamento de sellout, é estarmos alinhados com os KPIs que a gente monitora pela LET. Então, né, ter ali um KPI que seja saudável, tanto para o conteúdo quanto para os KPIs de execução. Porque, assim, como que a gente vai fazer, por exemplo, essa campanha que eu dei de exemplo, né, de Halloween e Dia das Crianças, que a gente focou muito no Lindor, e aí a gente não tem estoque do produto lá. Então, isso é super ponto de atenção, porque às vezes a gente já planejou aquele calendário do ano, já negociou, é, estamos produzindo banner que vai colocar comunicação na página principal e a gente não tem o produto. Então, precisa ter essa gestão. E é o que eu, conversando com colegas de outras indústrias que olham muito mais varejos do que a gente hoje, né? Tem um volume muito maior, até concorrentes nossos que olham outras categorias, não só chocolate. Às vezes, pela intensidade do dia a dia, deixa passar isso. Então, vai seguindo. E a gente tá colocando dinheiro no ralo, né? Porque muitas vezes você está fazendo uma ativação, uma Uhum. comunicação de produto que não tem. Então, usar a ferramenta da LET hoje para casar, né, a estratégia com o tático é super importante. Muito bom. A gente tem até um case juntos, aí depois eu vou até pedir se o pessoal da produção puder colocar o case da Lindt para quem quiser acessar. Mas esse é o ponto, né? A saber se o seu parceiro, né? Seja ele um varejo, como até foi perguntado aqui, depois eu vou fazer a sua pergunta, tá? Seja ele um P, seja ele 3P, seja ele Pure Player, seja ele um Last Mile, seja ele um Brick and Click. Saber se ele tem estoque vai além da informação de saber ou não se ele tem o estoque. Essa informação ela é usada, inclusive, para campanhas, né, de marketing. Então, essa campanha ela está vinculada, né? Essa informação de ter ou não disponibilidade, ela vai te influenciar para você saber se você pode ou não fazer uma campanha com canais de mídia como Meta, Google, externos, numa campanha mesmo de retail media que não vai fazer sentido, né? Mas voltando aqui ao nossa discussão, você falou bastante, Natália, do seu acordo, né, do seu JBP, que é aquele planejamento que é feito no ano, com o time, né, dos seus parceiros, dos varejos que vendem a Lindt. Mas eu sei que existe um alinhamento interno antes, que é feito entre todas as áreas, né? Então, vendas, trade, marketing. E aí eu queria saber
se você pode falar um pouco de como é feito esse alinhamento, se ele é feito também com toda essa antecedência e nos percalços que acontecem ao longo do ano, como esse de, por exemplo, um problema super positivo de você vender muito além do que era planejado e precisar repor o estoque de um varejista, como é que você coordena todas essas áreas dentro de um transatlântico, né, que é uma indústria como a Lindt, para fazer acontecer e não perder a oportunidade? É, como eu falei, acho que essa frente do autosserviço, ela é muito nova e a gente aprendeu muito aqui as áreas, o famoso trocar a bicicleta com a bicicleta andando. Então, é, eu sou uma das pessoas que estou aqui desde o começo e eu vejo tanto que a gente evoluiu falando de sinergia entre as áreas. Então, como você disse, trade, marketing, vendas. Então, esse planejamento, ele é feito com antecedência, com bastante antecedência, e muito com isso, a integração entre as áreas. Então, a gente tem essa sinergia bem forte, assim, sabe? É, tá tudo sempre bem alinhado, todo mundo já entende a estratégia, onde a gente quer chegar, é, como que vamos chegar lá. Então, mas isso foi uma construção também, né, de entendimento. É, falando sobre esse tópico, segundo o que você disse quando a gente tem um volume muito esperado, é, enfim, depende de cada caso, porque, como eu disse, a nossa, eu vou dar, não consigo agora lembrar de bate-pronto assim, mas assim, com certeza a gente já teve casos de um over sell-in e sell-out, e a gente, enfim, ficar com ruptura mesmo e tá com o produto no porto esperando para entrar no Brasil. Então, eu acho que, como eu falei, o nosso caso é bem diferente, assim, porque necessita desse planejamento, enfim, desse NOP muito bem Antecipado, feito. né? Porque senão a gente acaba perdendo venda, né? Então, Uhum. não é tão simples assim, né? A gente fez, vendeu a mais, agora a gente consegue produzir, entregar, enfim, não, as coisas não são tão maleáveis desse jeito. Eu acho que é o maior desafio que a gente teve ao longo dos anos, e continua tendo, assim, cada vez mais diminuindo esse gap para não ter esse tipo de problema. Mas e aí e tem um outro ponto também, né? O nosso SLA de entrega, ele não é D mais um, né? A gente tem um SLA, por Uhum. exemplo, no sul do Brasil de 10 dias, então, óbvio, né? Às vezes tem alguma coisa pontual, outra que a gente consegue priorizar, mas a gente também tem dentro do Brasil um SLA um pouco maior. Então, é por isso que eu falo assim, eu acho que além de a gente tem uma mentalidade de estratégia de jet ski, a gente consegue mudar as coisas, por mais que a gente seja uma empresa global, a gente tem muita autonomia interna, até de trazer novos SKUs, né? Eu acho que isso é muito legal daqui, da autonomia, de estratégia, enfim. É, isso é, assim, a gente até no passado brincava, né? A gente falava, quase uma startup. Óbvio que não é, porque a gente é uma indústria e tudo mais, mas eu acho que a autonomia que a gente tem descolado com o global em muitas frentes é interessante. Mas, em contrapartida, essa parte de ter que ter um planejamento, né? De ter esse volume, acho que difere bastante de outras indústrias, que está tudo alocado aqui dentro do Brasil e tem muito mais autonomia para com esses problemas, por exemplo, de ter um overselling, sellout, precisar reabastecer. Sim, a gente vê que até por esse estudo que foi feito, que não é só a Lindt que passa por isso, né? Então, a gente vê que a Black Friday, o brasileiro ele já aprendeu, né, a trabalhar. Então, a gente conseguiu ver pelo estudo que é o que tem a menor ruptura, por exemplo. Mas outras datas, ainda há ruptura.
né? Então a gente vê em alguns meses, em alguns períodos que ainda há ruptura. Eu entendo que às vezes no momento, no ano, não dá para resolver, mas também entendi pela sua fala que isso fica de aprendizado para um próximo ano, né? Então Sim. vocês vão reduzindo esses SLAs. Tá ótimo. Agora, Nath, eu queria falar de um outro assunto que, assim, eu acho que esse assunto eu escuto desde que começamos a ter e-commerce, que é o ponto de como transferir a experiência tátil, né, a experiência física, né, de você ver a embalagem, de você cheirar, de você pegar, de você entender a proporção na gôndola, para uma experiência digital. E isso é super importante, principalmente quando a gente fala de inovação, porque não é um produto que o consumidor já conhece, é um produto que o consumidor já está passando a conhecer. E isso ganha um peso maior, porque a maioria das pessoas hoje tem o primeiro contato com o produto pelo digital e não na gôndola. Então, você tem que causar essa boa impressão. Quais são enfim, as maneiras que a Lindt encontrou ou que está encontrando para transferir essa experiência do mundo físico para o mundo digital, encantando os consumidores para a conversão? Sobre esse tema, Cíntia, eu acho, falando bem sincero, aqui não tem muito o inventar a roda. Ou pelo menos eu não vi ninguém até hoje que fez alguma coisa, nossa, nova. Mas eu acho que o que hoje o mercado faz é o que todo mundo precisa fazer, que é desenvolver um bom conteúdo, entendeu? Então, além das imagens básicas da embalagem, ter um produto, enfim, que mostre o produto aberto, ter que você consiga mostrar o tamanho do produto, colocar o produto numa ocasião de compra. Quando a gente fala de um produto alimentar, como é o nosso caso, trazer esse appeal para o consumidor, que muitas vezes ele não vai conseguir ter esse appeal na gôndola, e vendo uma imagem, ele pode até ter um impacto maior. Quando a gente fala de Lindt também, que é o produto premium, tentar trazer imagens que a gente chama de ocasião de compra, que mostra ali o produto de uma forma premium mesmo, sabe? Então, mas basicamente, quando a gente estruturou essa área há 2 anos e meio atrás, eu olhei para o mercado e falei, gente, é isso que a gente precisa ter. E concorrentes nossos que fazem super bem, entendeu? Assim, o chocolate quebrado no meio, mostrando recheio. Então eu Você falei, já fica babando na tela. sim, então eu falei, gente, não tem acho que nada de inventar a roda. Tá vendo aquele ali que é nosso concorrente? A gente tem que fazer algo parecido com isso, entendeu? E muito encaixando a parte premium da Lindt. Eu acho que para outras indústrias, por exemplo, uma dermatológica, ou enfim, de outras, podem trazer outras informações que agreguem, sabe? Então, enfim, acho que tem tanta coisa que dá para explorar. é, e uma coisa que a gente fala muito é isso, né? A pessoa tá dentro da loja olhando as coisas no celular. Isso é o mais comum hoje em dia, né? E acho que para tudo, não é só no mercado, no varejo alimentar, acho que em todo lugar, né? Você entra numa loja, você vai comprar um tênis, deixa eu ver aqui, né? Você está compensando, enfim, deixa eu. Então, e eu acho que isso passa além das imagens, do título, da descrição, né? É, tá tudo ali casado. Por exemplo, alguns produtos nossos, a gente usa um termo bem específico. Então, a nossa caixa de bombom de Lindor, o nome é Cornet. Então, para o comprador do varejo, ele também sabe que é Cornet, entendeu? Quando a gente vai discutir com ele, falar do produto, ele sabe já, né? Porque já está com a gente um tempo. Mas o consumidor na ponta não sabe. Então, por isso que se vocês olharem, toda a nossa comunicação é caixa de bombom, né? Porque Cornet é um negócio Uhum. muito específico. Então, eu acho que é isso, entender ali na sua descrição, no seu título, o que que faz sentido para um consumidor quando ele vai te pesquisar, procurar, enfim, agora ainda mais com a inteligência artificial. Então, assim, hoje eu não vejo um super criar a roda. Eu acho que o que tem muita coisa legal sendo feita é muita coisa no off-site. Então, comunicações
que vão além de estar na página do varejo. Então, como você falou, tá na Meta, tá no Google, tá no TikTok. Então, e aí tem um link que volta para o varejo. Então, eu acho que aí sim, daí dá para você produzir um vídeo Uhum. legal, fazer alguma coisa diferente, né? Que o hype é quanto viralizar melhor. Mas eu acho que quando a gente fala da página dos varejistas, é basicamente isso, assim, olhar o que os concorrentes, o que outras indústrias estão fazendo e realmente investir nisso, sabe? Porque eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo, é um ganha-ganha para a indústria em si, né, que consegue ali mostrar o produto dela da melhor forma, é um ganha-ganha pro varejista, porque ele vai ter um conteúdo melhor ali, né, para o site dele, dar uma empoderada no e-commerce dele, de ter apenas aquela uma imagem, muitas vezes só o mockup, né? Fica uma coisa muito simplista. E o consumidor final também, né? Porque vai conseguir ter melhor acesso, informação àquele produto. Sim, sim. É legal porque hoje a gente produz conteúdo para dois tipos de pessoa. Se é que a gente pode chamar de pessoa, né? Que é um pouco do que você falou. A gente tem o conteúdo que é para o ser humano e a gente tem o conteúdo para o robô que leva o teu produto até o ser humano, né? Então, isso enfatiza ainda mais a importância de um conteúdo que seja relevante. Bom, aí agora, Nath, você falou bastante do posicionamento da Lindt, né? Então, a gente sabe que a Lindt não é é um chocolate premium, né? Assim como o panetone, não é um panetone comum, é um panetone mais premium e há um posicionamento de preço e de marca que endossa isso. Isso também trabalha o chocolate em datas de presentear alguém, porque o produto ele não fica só como um alimento, ele fica como um presente. E eu queria saber se vocês estão trabalhando essas datas sazonais presenteáveis, se tem algo que você possa abrir para a gente de estratégia para essas datas presenteáveis que fogem do Natal e da Páscoa, e se você tem tido resultado nessas outras datas presenteáveis. Sim. Sim, então, quando a gente fala, é isso que você falou, assim, hoje a Lindt, nosso foco tem muito esse viés, produtos presenteáveis. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a nossa caixa do Cornet, que é a nossa caixa de bombom, que a gente tem algumas gramaturas, né? Tem 37, 75 e 200, e eu tenho o 337 para alguns varejos específicos. Por exemplo, para essas sazonalidades como Mães e Namorados, Natal, o promotor na ponta, ele faz a execução com um lacinho, né, para puxar mais. E alguns varejos, mais classe A, por exemplo, eles montam cestas, colocam o produto, embala, mas do nosso lado aqui, esse produto ele já vem com esse laço em volta para já dar o chamariz. Assim, eu acho que de qualquer forma, quando você presenteia com o cornê da Lindt, independente com o laço ou sem laço, já é um presente, né? As pessoas já se sentem super especiais ali de receber, mas a gente tenta também trazer isso de forma mais tática. É, falando um pouquinho mais de estratégia, a gente usa essas sazonalidades também lançando novos produtos. Então, por exemplo, agora no Natal, a gente já lançou, então a gente tem o Panetone e a gente também tem um SKU Foco de Natal, que é uma caixa dourada, de 100 gramas, do Lindor, sortido, então uma caixa super bonita, realmente para ser usado agora no final de ano. Ou você vai presentear, ou você vai dar no amigo secreto. Então, é muito esse objetivo, sabe? Como que a pessoa ela não precisa hoje ir numa loja de shopping para comprar um presente. Ela pode ir no varejo alimentar, fazer a compra dela, ela pode pedir por um app de delivery dentro, né, da área de mercado, vai chegar ali na casa dela e ela vai ter comprando, né, num supermercado um item para dar de presente, né? Então, a gente usa muito esses momentos e já teve outros SKUs, por exemplo, que a gente trouxe para mães e namorados e depois falando também de Lindor e aí depois o produto que era um produto sazonal acabou ficando permanente. Então,
usar acho que aqui tem dois pontos, né? Usar a sazonalidade para testar, mas também temos produtos específicos sazonais. Bom, muito bom. Agora, bom, já falamos de presenteáveis, já falamos, de ruptura em estoque. Eu vou tratar de um outro indicador que é também um pouco sensível, que é preço. Porque preço é uma alavanca para essas datas, né? Então, geralmente, numa Black Friday, é esperado, principalmente pelo consumidor, que haja uma diferenciação de preço, né? Que ele compre com algum tipo de economia. Mas existem formas e formas de se trabalhar a precificação, principalmente no caso de um produto mais premium. Vocês trabalham a precificação nessas datas no modelo Depor ou não? Vocês preferem trabalhar no modelo de compre um item com o outro, compre um item a mais, para dar uma vantagem promocional ao consumidor? Ou não? A Lindt realmente não vai usar a alavanca de preço para essas datas, vão ser outras alavancas que a Lindt vai trabalhar nas datas sazonais. É, geralmente, para as datas sazonais principais, a gente não tem promoções ou agressivas, enfim, esse não é o nosso foco, tá? A gente não tem esse foco do preço promocional. Mas falando dos exemplos de alavancas que você deu, em outros momentos do ano a gente usa todas essas, tá? Depor, leve 3, pague 2, enfim, a gente tem. Depende da campanha, tá? Mas a gente tem um calendário. Mas esse não é o nosso foco. Tanto que, por exemplo, a Black Friday para a gente não é tão forte, né? Falando do canal do autosserviço, como o Natal. Né? O Natal é muito mais forte. Eu sei que grande parte das indústrias focam muito na Black Friday. Para a gente, o Natal é o que muda a chave do ano. Então, é por causa disso, assim, a gente tem um produto premium que tem um alto valor agregado, mas que ele, enfim, condiz ali com a qualidade que ele tem. Então, claro, a gente tem promoção no mercado, acontece. Essa Black Friday ainda a gente está um pouquinho mais agressivo, mas não é o foco da companhia pro autosserviço, tá? E Bom aí, saber que vocês estão mais agressivos nessa Black. Acho que, como podem. consumidores, todos aqui estamos felizes. Isso. Podem ir no mercado Tem alguns lugares que a gente já tem até a pré-black que já começa o esquenta, né? Mas acho que isso é mais uma demanda do mercado mesmo, né, Cíntia, do que. é, Acho que também a gente tem que entender um pouco o mercado também. Não adianta a gente ser resistente com isso, né? Falar, não, a gente é premium, a gente não trabalha nesse nível de preço, né? A gente tem que entender, mas não é super o nosso foco. Tem um ponto que eu vou voltar num assunto que acho que a gente discutiu no outro evento, que acho que é legal trazer, se de ruptura. Desculpa até voltar, tá? Mas é que se você falou, Não, fica à vontade. a gente já falou que eu acho que tem muita sinergia com a área de merchan que eu também atuo. Então, eu acho que essas duas áreas, para muitas companhias que são áreas apartadas, eu acho que é importante essas áreas terem maior sinergia. Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre e-commerce e tudo mais, né, tinha aquela famosa frase que era a gôndola é infinita. E isso é mentira, porque são pouquíssimos varejos, assim, eu consigo pensar um de cabeça agora que tem um CD exclusivo para e-commerce, né? Hoje o produto ele sai da gôndola, né? O que está ali. Então, e aí também fica muito mais complexo por e-commerce a gente consegue ter um portfólio maior, não, é o que está ali. Então, eu acho que ter essa sinergia da loja perfeita do on, que é os KPIs da LET, com a loja perfeita do off, né, até para a gente usa muito isso aqui, tá? Para cobrar o time de vendas mesmo, né? Porque no fim, se a gente tem ruptura em loja, para o time de merchandising, a gente não consegue executar, não consegue fazer um ponto extra, não consegue, enfim, ter uma boa exposição na gôndola. E quando a gente vai para o online, vai dar indisponibilidade, né?
E aí, Até acho nos que Last Miles, né? Desculpa até te interromper, mas se comprar no iFood, no Rappi, não tiver ali na gôndola, é como se não estivesse, né, disponível. é isso, porque ainda se você compra no e-commerce do varejo específico e estar no estoque, ele vai lá e vai buscar. Um iFood, um Rappi, por exemplo, como você falou, ele não vai, ele vai pegar o que está na gôndola. E hoje, esses last miles são super expressivos. Falando aqui do nosso lado, eles são super importantes para a gente. Então, é, tem clientes relevantes nossos que a gente vende mais neles do que no próprio e-commerce do varejo. Então, eu acho que ter essa sinergia entre as áreas é super importante, né, para entender, porque você pode entender problemas pontuais. Exemplo, o KPI de ruptura, de disponibilidade do off, da loja perfeita do off, tá bom. E por que no online tá ruim? Às vezes é um problema de sistema mesmo, entendeu? Algum motivo ali. Às vezes você consegue atuar muito mais rápido quando você faz essa sinergia dos indicadores. Então, e aí eu acho que também há mais um peso para esse tema de portfólio, que é o tema, a base, né? Porque se a gente não tem o portfólio certo e, enfim, com o volume correto, dentro Uhum. das lojas, a gente não consegue executar nada, né? Não, nem no off, nem no on. Então, eu lembro que foi um dos eventos que eu participei da LET no passado, que trouxeram esse tema, e quando eu comecei, né, há 3 anos atrás, que eu já participava dos eventos de vocês antes de ser cliente, e aí isso ficou muito na minha cabeça, e hoje, eu estando nessas duas frentes, faz total sentido. Então, grande parte das indústrias hoje são áreas totalmente apartadas. E aí a dica que eu dou é sempre tentar trabalhar o mais junto possível. Tá bom. Falamos de indicadores. Tem o pós-mortem, né? Então teremos Black Friday, depois a Black Friday foi ou não foi bem sucedida, né? Para saber se foi ou não foi bem sucedida, Natal foi ou não foi bem sucedido? A base são os indicadores, né? Então, além de sellout, além de ROAS, né, de campanhas, quais são indicadores que você considera fundamentais? É o market share? Tem algum outro que você considera fundamental para dizer para a sua diretoria, olha, foi bem sucedido por esse motivo? Quais são os indicadores que você acompanha? Eu acho que o principal mesmo é market share, né? Ele é o que rege, e como a gente falou, a Lindt pega essa ocasião de compras de presente, que a gente vê uma grande melhora nesses períodos. Mas falando aqui do canal online para resultado interno, como você falou, a diretoria, eu acho que a representatividade, acho não, né? A representatividade do e-commerce é super importante. Então, o quanto que o canal está se tornando relevante, até porque sabemos que não é um canal barato, né? Investir no e-commerce muitas vezes não é barato, o retorno que a gente espera, o ROAS, ele não vem do jeito que, né? A gente tem que ter uma construção, né? Até chegar ao que a gente espera, mas essa representatividade é super importante. E aí, falando aqui do nosso mercado, a gente vê muito picos dessa representatividade nesses Hum, momentos sazonais, né? E como que a gente consegue continuar trabalhando manter a base, né, de consumidores depois comprando no canal isso, digital. Muito isso, bom. né? Acho que Então, esse é um indicador muito legal de se acompanhar. Se você subiu a barra de consumidores ativos no digital, né, pós-evento. isso, porque a gente até brinca aqui, né? O paladar não retrocede. Então, se a gente colocasse uma trufa para todo brasileiro consumir, com certeza o impacto seria muito maior. Então, assim, o quão importante, a gente sabe que tem consumidores que têm uma renda maior, então eles vão consumir Lindt, por exemplo, toda semana, e a gente sabe que tem consumidores mais classe C e que vai utilizar, por exemplo, a data do Dia dos Namorados para ir lá comprar, presentear. Às vezes é por mercado, já vai comprar uma caixa de bombom de Lindor junto com
um vinho para dar de presente. Então, e ele ou ela vai fazer isso para dar de presente uma vez no ano, duas vezes no ano, mas esse é o nosso objetivo, entendeu? Conseguir que todo consumidor brasileiro eh, possa acessar nossos produtos uma ou duas vezes no ano, nesse momento de presentear, entendeu? Então, conseguir impactar as pessoas desse jeito. Então, eu acho que com essa frente do autosserviço, da gente pulverizar mais e, né, e hoje com o e-commerce ter essa facilidade também, né, que eles não precisam necessariamente ir para a loja física, pode comprar pelo celular, acho que esse é o maior impacto hoje. Bom, acho que eu poderia ficar aqui conversando com você por horas, porque a gente já fez isso. É Mas a verdade. gente, a gente tem um horário, e eu acho que agora seria bom talvez abrir para uma, duas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou transferir para você, ver se você também pode dar esse tipo de resposta. E depois tem uma última pergunta final, para a gente encerrar aqui o nosso webinar, né? Sabe que o fim do ano é uma loucura para vocês, porque tem o ponto de executar datas importantíssimas, como a Black e o Natal, mas ao mesmo tempo planejar o ano seguinte e ao mesmo tempo executar todos esses JBPs. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. E Sim. aí eu queria que você deixasse realmente aqui um pouco da sua expertise, né? Se você pudesse dar um conselho, olha, você que está aí na mesma cadeira do que eu dentro de uma outra indústria, qual seria esse teu conselho para como pensar o calendário do ano de 2026 usando como base os aprendizados de 2025 e anos anteriores, né? E qual seria a sua principal recomendação? Tipo, olha, foque nesse aprendizado, ou foque nesse indicador, ou não deixe que isso volte a acontecer, ou use isso que aconteceu a favor do teu planejamento de 2026. Um pouco mesmo do teu conselho para os profissionais aí do varejo e da indústria. Tá. Eu vou falar duas coisas que eu acho muito importantes, mas não significa que fazemos super bem feito, né? Mas acho que são importantes. Acho que o primeiro é decisões pautadas em dados. Eu sei que todo mundo fala isso, mas poucas indústrias, enfim, fazem realmente. Então, é, e eu acho que aqui internamente, por exemplo, a gente está evoluindo muito nisso, principalmente quando fala de sazonalidade, de aprendizado. E aí acho que contextualizando um pouco, a gente termina a Páscoa, por exemplo, o pós-mortem, as coisas precisam ser rápidas para já, né? Como eu falei, a gente tem o tempo de importação, então assim, já para garantir tudo para o próximo ano. E uma coisa super importante é estar pautado em dados, tá? Eu é, acho que já erramos com isso no passado e isso evoluiu demais aqui internamente. Então, essa parte de estar pautado em dados é super importante e isso vale muito para o online, né? Eu acho que não tem, pelo menos eu não encontrei ninguém até hoje que tem um case que fale, ó, para mim resolve isso, mas usar os dados que vocês têm de ativações, do que está fazendo para replicar, né? E, e dentro do próprio ano mesmo, tá, Cintia? Às vezes, por algum motivo, definir um calendário, né, uma estratégia do ano com o varejo e alguma coisa deu muito certo, por que não Muda a replicar? rota? Por que não Muda a discutir? rota. Mas assim, deu certo por quê, né? Precisa entender. Às vezes você vai lá, sei lá, faz uma ativação, sei lá, um banner, vamos falar uma coisa simples aqui, um banner, você acha que é aquilo, e na verdade depois você vai descobrir é porque teve um pico de desconto muito alto que não é usual. Então, assim, precisa entender realmente o que que aconteceu ali, né? Então, acho que é isso, tomar decisões em dados. E o outro ponto, até que você falou do JBP, é fazer as coisas com antecedência. Então, acho que até no Uhum. evento que a gente fez presencial, a Marcela comentou isso. Ah, a gente está em janeiro falando, ou, né, falando daquele ano com o varejo e, enfim, já está acontecendo as coisas e a gente está negociando. Então, assim, o máximo que conseguir adiantar, né,
para entrar o ano realmente, né, com as coisas 100% alinhadas, conversadas. Então, acho que planejamento é essencial. E assim, e vale a mesma coisa para o online. Então, às vezes a gente negocia. Aí eu vou falar até que da minha dor. É, a gente demora para negociar alguma coisa de calendário promocional daquele mês específico, aconteceu alguma coisa. A comunicação que você vai fazer no online depende disso. Então, aí até a gente tem a produção da peça, chega. Já aconteceu algumas vezes aqui de uma promoção começar no dia 10, a gente startar a comunicação no dia 13. Então, a gente perdeu 3 dias ali de uma comunicação, né? A gente perdeu 3 dias de vendas realmente nisso, né? Porque às vezes o consumidor entrou no site do e-commerce, do varejo, e estava pesquisando por chocolate. Ele nem pensou em Lindt naquele momento, se a gente tivesse a comunicação, ou muitas vezes falou, enfim, viu a concorrência com uma promoção e já foi direto. Então, é antecipação. E aí, eu sei, é difícil, né? A vida da indústria de alto giro é complexa, mas acho que esse é a principal, é, acho que é o principal ensinamento para todo mundo, né? Muito bom. Obrigada, viu, pelo seu conselho. Acho que esse é o famoso não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele. Eu Sim. quero agradecer você, Natália, pelo seu tempo. Sei que você está nesse momento profissional, né? De tudo acontecendo ao mesmo tempo, por você ter cedido esse tempo para falar com a gente. Eu quero agradecer todas as pessoas que ficaram, as pessoas que participaram com as perguntas. E dizer que isso vai ser gravado, vai ficar no YouTube para vocês poderem acessar essa gravação e que vocês também possam ver esse estudo sobre sazonalidade e ruptura na íntegra através do QR Code que está na tela. E até o próximo Let's Talk. Muito obrigada pela participação.